A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão. Gostaria de estar convidando você agora para juntos podermos fazer mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. O tema central deste quarto trimestre de 2022 é Jesus, Vida e Obra. E nós estaremos estudando a lição 9. E tem como texto base Lucas 8, 25 e o título dessa semana é A Natureza lhe Obedece. Quem escreveu esse estudo é o pastor Leandro da Costa Carvalho. Ele é pastor lá na Primeira Igreja Batista em Alcântara, juntamente com o pastor Vanderlei Batista Paris. É um dos pastores daquela igreja, né? Desde já, nossos sinceros agradecimentos a esse querido pastor. Desde já queria dizer aos queridos amados irmãos que estou fazendo essa lição um pouco atrasada. Por quê? Porque peguei uma forte gripe, né? Ainda estou, e os irmãos vão sentir até na minha fala, e muitas das vezes vou precisar também meu nariz aqui, né? Porque está... Mas, e prestigia aos nossos amados inscritos do nosso canal, né? A continuidade. Eu venho aqui, né? Fazer esse vídeo também. Eu gosto também de fazer o vídeo também, né? E o estudo juntamente com os irmãos. Assim eu peço aos queridos irmãos que me perdoem por não ter antecipado essa lição. Mas vamos lá, irmão. Então, a natureza lhe obedece. É o título da lição. A redenção da humanidade só poderia ser realizada por um mediador. Então, os irmãos sabem que mediador é aquele que faz mediação. Já esquecendo, né? Vamos ler o texto base, que eu até abri aqui. Está em Lucas 8, 25. Onde está a vossa fé? Eles temendo maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até o vento e a água manda e lhe obedece, né, irmãos? Então Jesus tem todo o poder, né? Foi-lhe dado todo o poder do céu e da terra. Tudo lhe obedece, porque tudo é dele, para ele e por ele. Então, irmãos, vamos também orar agora um pouco, dando introdução, né? Também essa lição. E vamos voltar ao estudo. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa hora somos gratos a Ti, ó Deus, por mais uma oportunidade de estar fazendo esse vídeo, juntamente com os amados irmãos, estudar sobre mais da pessoa de Cristo, a deidade de Cristo e a humanidade de Cristo também. Nós sabemos que Cristo foi o enviado do nosso Pai Celestial, o Salvador para este mundo. Por isso nós queremos te agradecer pela vida dele aqui neste mundo para nos resgatar. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Então, irmãos, voltando ao estudo, né? A redenção da humanidade só poderia ser realizada por um mediador. Já falei o que é o mediador. Que em si mesmo reunisse duas naturezas, a divina e humana, né? Então, só poderia ser um mediador que ela reuniria essas duas naturezas, a divindade e o humano. Isto porque o seu trabalho seria reconciliar o homem com Deus e apaziguar a justiça divina. Por que apaziguar? Porque uma vez que nós ofendemos a Deus, era necessário que houvesse uma reconciliação. Então Cristo foi esse elo entre nós e Deus, né? Somente Jesus poderia realizar tal intento, por ser o verbo encarnado, o Deus homem, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos sua glória, a glória do unigênito Deus Pai, né? Da pessoa do Filho, o Pai passou a viver a vida humana
estendendo-lhe a mão e instrumentalizando o seu retorno aos céus. O retorno de quem? De Cristo, do próprio Deus, né? Que passou a ter uma vida humana. Cristo é soberano sobre os espaços, os tempos e eras. Está acima de tudo e de todas as coisas estão no controle de suas mãos, né? Quem acha que o mundo, que Deus não está vendo as situações que acontecem com o mundo, com a humanidade, erra grotescamente, né? Porque ele tem tudo nas suas mãos, pois todo o poder a ele pertence. Ele é rei soberano, tem domínio, a primazia, a majestade, e age para que tudo se concorra de acordo com a sua boa, agradável e perfeita vontade. Então vale ressaltar que Cristo é superior a tudo e todos, né? Então Cristo está acima de todas as coisas. Por isso, toda a criação está debaixo do seu governo. Escrutínio e escrutínio. Quer dizer, aí eu procurei aqui saber, né, sobre essa palavra aqui, né, que às vezes surge uma palavra diferente. Escrutínio, exame que se faz minuciosamente. Ao exame que se faz minuciosamente. Também ele obedece e deve a ele render glória, tributo e louvor, né? Então toda a humanidade deve render ao Criador, a Jesus, Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, honra, glória e louvor. Nessa lição, iremos refletir a respeito dos milagres de Jesus, sobre a natureza, sobre as leis naturais, evidenciando a autoridade do Mestre sobre a criação, indicando os objetivos que ele queria comunicar mediante esses sinais, né? Então, por que ele fez esses sinais? Para falar realmente que ele é o próprio Deus, né? O Criador de todas as coisas. Primeiro tópico aqui, irmão, a autoridade de Jesus. Só poderia fazer alguma coisa quem tivesse realmente autoridade para fazer isso, né? E nesse primeiro tópico ele vai falar sobre a autoridade dele. Navegando ele, adormeceu e sobreviveu uma tempestade de vento no lago e enchisse de água estando em perigo. Chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando, repreendeu o vento e a fúria d'água, e cessaram, e fez-se bonança. Lucas 8, 23 e 24. Então, conforme a Bíblia nos ensina, há uma só personalidade em Cristo, as duas naturezas. Não tem divisão, né? A natureza humana e divina, sendo cada uma delas perfeita. Então, elas têm harmonia entre si. Pela descrição bíblica assim, visualizamos claramente as duas naturezas, intimamente entrelaçadas, né? Quer dizer, é quase imperceptível, mas você dá para ver o que a teologia chama de união hipostática. O Mestre Jesus, que dormiu exausto, depois de um dia cheio de cumprimento, no cumprimento da sua missão, testifica a sua verdadeira humanidade, mas também se levanta e acalma o vento e o mar, o que prova ser ele o verdadeiramente Deus, né? Olha só, Jesus dormindo, é despertado, exausto, cansado, mas de repente ele é acordado e ele repreende com autoridade o que estava incomodando aquelas pessoas, né? Aqueles discípulos, na verdade. Cristo tem autoridade porque é superior em grandeza, pois encontramos nele o auge da revelação, porque Deus o constituiu o herdeiro de todas as coisas, sendo enviado pelo próprio Pai. Então, Cristo foi enviado pelo próprio Deus a este mundo, né? Sendo a auge e revelação de Deus para nós, porque é criador do universo. Ele é aquele que, por meio da quem Deus fez o universo, é o resplendor da glória de Deus. Então, Cristo é o resplendor da glória de Deus. A expressão exata do ser divino. Quem olhava para Cristo realmente
estava vendo Deus, né? Por isso, se queremos ver o Pai, devemos olhar para o Filho. Aí vai ter várias referências aqui, que é João 14, 9, 10, João 10, 30, primeira carta de João 5, 20 e Colossenses 1, 15. Depois os irmãos podem ler. Se eu tivesse um pouco melhor, eu iria ler cada versículo, mas eu estou... Porque pelo poder da sua palavra sustenta todas as coisas, porque é superior em obras, pois tem poder para purificar os nossos pecados, porque estáis em um lugar superior, de elevada posição e destaque, à destra do Pai. Hebreus 1, 3. Vamos ler esse versículo aqui? Aqui. Hebreus, né? Hebreus 1, aqui, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas. Então, Cristo está à destra, à direita de Deus no trono, regendo e comandando, né? Jesus em tudo é supremacia, soberano e poder, obra, majestade, honra, inagualável, é maravilhoso. Ele é a cabeça da igreja. Em Colossenses 1, 18, depois os irmãos também podem ver, Cristo é a cabeça, né? Por isso que quando alguém fala mal da igreja, cuidado, né? Pode estar falando do próprio Cristo, porque Cristo é a cabeça desse corpo. Por isso tem autoridade sobre ela, que é o seu corpo. Tudo passa pelo crivo da sua vontade, ou seja, ele dirige todas as coisas. Não é por força ou desejo humano, seja quem for, inclusive os que os nossos olhos podem parecer mais importantes e proeminentes. Então, irmãos, não é desejo nenhum de homem nenhum, mas sim do próprio Deus, que constituiu, que formou, que criou a sua igreja, né? E o que rege e governa sobre a igreja todas as coisas é Cristo. Então, Cristo que rege tudo. E ele não divide sua glória com o outro. Olha só, o recado para todo aquele que é arrogante diante da igreja do Senhor, né? E diante do seu Cristo. Porque por trás de uma igreja, irmão, tem um Cristo. O Cristo que venceu lá na cruz do Calvário. E a humanidade se esquece, né? Porque não vê ele fisicamente, por achar que ele não está em nosso meio, né? Mas ele é espírito, importa aqueles que adoram, adorem em espírito. Porque o nosso mestre é incomparável. O mesmo Jesus se sentiu cansaço, que acalmou o vento e o mar. Também tem autoridade para perdoar pecados. Lucas 5, 20, 24. E nisso está a maravilha, que Cristo está no barco da nossa vida, né? E ele está em nós, acalmando toda e qualquer tempestade na vida dos que o servem, curando, perdoando, purificando dos pecados. Então nós vimos no primeiro tópico, autoridade de Cristo. Agora no segundo tópico, o poder pertence a Cristo. A autoridade de Cristo, agora o poder que pertence a Cristo. Essa porção da palavra nos ensina que tudo está sujeito às mãos de Cristo. Tudo pertence a Ele e à sua natureza juntamente com as suas leis, e obedece apenas a quem tudo criou. Jesus prova ser o Criador. Então, quando Jesus dá aquelas ordens, Jesus está dizendo para toda a humanidade que Ele criou aquelas leis e as leis da natureza lhe obedecem, e só a Ele lhe obedece, né? Então, diz assim, seu Criador,
Apenas a quem tudo criou prova ser o seu Criador, sustentador, mantenedor da natureza e de tudo ser que existe, regente do tempo e da eternidade. Ó. O vento ouve sua voz, o mar se acalma, o seu falar. Todo o universo se curva diante da sua autoridade e poder, né? Se a natureza, que é maior, que tem muito maior poder do que nós, né? Lhe obedece, porque o homem tão frágil não pode obedecer à voz do seu Criador, né? Nós também somos criaturas do Senhor. A Ele pertencemos devemos honra e glória. Assim como Jesus tem o controle de todas as coisas, nossas vidas estão asseguradas em suas mãos, porque tudo lhe pertence. Em Romanos 8, 38 e 39 diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então que nada vai poder separar desse Criador, né? Que tem todas as coisas, que tem todo o poder que lhe pertence. O poder pertence a Cristo. E nós pertencemos a Cristo, né? No capítulo 8 do Evangelho de Lucas é destacado justamente a plena autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Ele está revelando seu poder sobre as leis da natureza, acalmando o mar. Versículo 24. Foi esse versículo que nós lemos, né? Mostrando a sua autoridade sobre os demônios, libertando o gadareno de uma legião. Então é outro fato também, né? Jesus também tem poder sobre a legião de demônios. Os demônios estão sujeitos a eles. Eles não resistem à voz do Criador. Demonstrando a sua autoridade sobre a enfermidade, curando uma mulher hemorrágica, que vivia 12 anos aprisionada da sua doença, né? Isso está no versículo 43 a 48. E ressuscitando a filha de Jairo, para provar que até a morte, olha só, está debaixo da sua absoluta autoridade e poder. Versículos 54 e 55, depois os irmãos podem verificar. Veja a beleza da grandeza do nosso Senhor. Ele tem domínio, ele tem poder, autoridade pertence a Jesus. Tem até o corinho, né? O hino. Autoridade e poder, domínio em suas mãos. Então, irmão, nós vemos que Jesus tem todo esse contexto. Deus exaltou a mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, olha só, destacando bem forte, o nome de Jesus, se dobre todo o joelho. Está em Filipenses 2, 9 e 10. Vamos ler? Vamos ler esse versículo aqui, Filipenses. Filipenses 2. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. O 10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Todos, no céu, na terra e debaixo da terra, né? Toda criatura, todo ser. Então, irmãos, nós vemos que esse nome poderoso foi dado por Deus, que é o nome de Jesus. Quem pode resistir? Que maravilha é poder servir ao Rei dos Reis, né? Lá em cima da cruz de Cristo está Reis dos Reis, ou Rei dos Judeus, né? Senhor dos Senhores, Deus de toda a criação, que com poder absoluto nos resgatou e nos conduziu para pertencer a si, né? Pertencer a Ele mesmo, nos resgatou para Ele. Que privilégio, né, irmãos? Nós pertencemos ao Rei poderoso, né? Que é dono do mundo, na verdade, criador do mundo. Então, irmãos, o primeiro tópico foi a autoridade de Cristo, falamos. Segundo tópico, poder pertence a Cristo,
foi dado todo o poder. E o terceiro tópico é a certeza da paz em Cristo. Uma das coisas mais buscadas nos dias atuais, ou nas eras, né, que foram passando, é a paz, né? O próprio Cristo diz que ele vos deixaria a paz de Cristo. Não vos daria como o mundo dá, uma paz. O mundo dá uma paz por momento, mas o Cristo dá uma paz eterna, né? Uma paz duradoura. O Senhor do céu e da terra estava no mesmo barco que os discípulos, e por isso a embarcação não poderia afundar, né? Olha só que importante está colocando. Aonde Jesus está, o barco da vida não afunda. O Rei do Universo, de igual modo, está conosco. Deus está conosco. Não precisamos ter medo das tempestades. Hoje tem muita tempestade, né? A violência, a maldade, a doença. Tudo isso são tempestades da vida do homem. Note, no relato do evangelista Lucas, a paz de Jesus. Enquanto a tempestade rugia com toda a fúria, Jesus estava dormindo na polpa, lá tranquilo, né? Descansando, certo de que o Pai cuidaria dele. É isso que Jesus passa para nós, né? Que o Pai cuida de nós. Já pensou, irmão? Alimentar toda essa humanidade com alimento desse planeta? Sustentar com vestimento toda essa humanidade? Saciar a sede em todos os lugares? Ouvir ao mesmo tempo as lamúrias das nossas orações? Somente Deus, né? O príncipe da paz vai com os seus. Na jornada aqui neste tempo, muita tempestade nos acometerão. Contudo, a diferença está no modo como as enfrentaremos, né? O que faz diferente de uma pessoa crente e não crente é como nós vamos enfrentar o dia a dia. Se estaremos no barco com Cristo ou naufragando do barco sem Cristo, né? Que seja sempre na dependência de Cristo Jesus, né? O homem Deus. O Deus, aliás, aqui o contrário, o Deus homem, né? Que se humanizou. Porque a certeza da presença dele conosco em nós e o que nos dá coragem e paz para enfrentarmos as adversidades, as lutas, situações da vida. A pergunta para todos nós, né? Qual tem sido sua tempestade? A enfermidade, o desemprego, o medo de enfrentar o mundo? Lembre-se de que Cristo tem domínio sobre todas as coisas, né? Não era para a gente ter receio de nada, né, irmãos? Que se Deus está no controle, então estamos seguros. Tem toda autoridade, poder. Está no barco que chamamos da vida, né? Olha só, nós estamos dentro do barco, que é a vida. A vida contida com Cristo. Não temas, não desanime, mas olhe para Jesus, a âncora da nossa alma. Eu achei interessante esse versículo aqui, e eu fui ver, e eu vou ler aqui juntamente com os irmãos, o versículo desse de Hebreus, versículo 6, capítulo 6, versículo 19. Achei interessante. O qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. Quando lá na cruz Cristo rasgou de alto a baixo o véu, né? Ali ele nos deu a liberdade de buscar uma vida com Deus. Ele é a nossa âncora, a âncora da nossa alma. Então, irmãos, continuamos firmes. Agora, irmãos, já caminhando para o final do nosso estudo dessa semana,
para pensar e agir. Cristo provou ser homem, por isso ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Aqui, irmão, está a convicção de um crente. Por quê? Porque Cristo não foi só Deus, ele foi um homem que sofreu como nós e ele nos capacita para que possamos vencer o mal. Porque ele também foi homem, também sentiu as mesmas dores. A nossa vida está nas mãos de Cristo Jesus, o Deus homem. Servimos a quem tudo pode. Por isso devemos ter a certeza de que as nossas lutas, adversidade, o nosso Senhor está conosco. Deus está conosco, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né? Essa é a garantia. E Ele está conosco, está tudo bem. E aprendemos à luz da Bíblia, que para quem tem esperança, sempre tudo vai muito bem, né? Então, temos esperança em Cristo. Está enfrentando tempestade? Saiba você que há um jeito de enfrentá-la e que a melhor e mais segura maneira de enfrentar é da dependência do nosso Senhor, que tem um propósito em tudo, né? Quando Deus chamou cada um de nós para seguir Ele, Ele tem um propósito em nossas vidas e uma missão para cada um de nós, né? E nós devemos cumprir aquilo que Deus quer de cada um de nós. Ele quer de nos fazer crescer e fortalecer a nossa fé. O que vence o pecado? A nossa fé. Nossa fé vence o pecado, né? De modo que a nossa caminhada aqui seja exclusivamente na dependência dele, né? De fé em fé. E o justo viverá pela fé, né? Mas na dependência exclusiva dele, porque sem ele nada podemos fazer. O que te causa temor? Né? Essa é uma pergunta para todos nós. As circunstâncias ou o Senhor das circunstâncias? Os discípulos tiveram medo, porque olharam para as circunstâncias. Qual era a circunstância? O mar revolto, o vento, a tempestade e o perigo de naufragar, né? Olhe sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Falamos em fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, né? Hebreus 12, nesse mesmo capítulo aqui, os heróis da fé, né? 12, 2, que diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Com certeza, quando Deus olha de lá para nós, Jesus, né? Ele espera que vençamos com fé no mar da vida. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais um estudo, né? A natureza lhe obedece, tudo lhe obedece. E por que o ser humano não obedece também ao seu Criador? Pai querido, Deus eterno, Pai Criador de todas as coisas, ao Deus que se humanizou e se fez carne e habitou entre nós, e através do seu Filho Jesus Cristo passamos a te conhecer como o Deus das nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez para cada um de nós, nos resgatando através da vida de Cristo e nos reservando, Senhor, uma morada juntamente contigo nesse reino celestial, a qual, Senhor, nenhum olho viu e nem ouvido ouviu, mas que são preparados para aqueles que creem no seu nome. Pai, nós cremos na tua promessa e temos a certeza que um dia, muito breve, o Senhor retornará a buscar a tua igreja. Que estejamos apercebidos, Senhor, e que possamos vencer com a fé que o Senhor tem nos dado. E sabemos que o Senhor é o que criou todas as coisas, e todas as coisas
para ti, ó Pai. Por isso queremos te louvar, te bendizer e te agradecer por mais um dia, por mais uma hora na tua presença. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus Cristo. Abençoe o nosso canal, abençoe os inscritos, abençoe a minha saúde, Senhor, cura-me, renova minhas forças, renova nossas forças, entregamos nossas vidas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Meu amigo, meu irmão, com certeza, esse vídeo estará uma bênção para todos nós, né? É sempre bom ler a palavra, estudar a palavra, aprender na escola bíblica dominical. Procure uma igreja próxima da sua casa, frequente uma escola bíblica dominical. Estamos juntos. Se você tem gostado desses estudos, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?